Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala sobre psicologia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, essa casa é sua. Continuando a série Vícios, hoje, nosso tópico de hoje acho que é um dos mais longos. E é uma droga ilícita, pesada, destruidora, traz consequências sociais em todos os âmbitos sociais: familiar, de amizade, profissional e pessoal. Todos os âmbitos. Essa, assim como outras, traz uma série de consequências, mas essa traz mais consequência porque é mais usada. Então, nosso tópico de hoje é cocaína. A cocaína, ela é derivada de uma planta chamada coca e ela é industrializada clandestinamente. É uma planta originária da América do Sul, mas quando ela é processada, ela passa a ser um produto ilícito, ou seja, criminal. A pessoa que for pego negociando esse produto está sujeito a penas severas da lei em qualquer país. Existem países que a pena é de morte, tanto dessa como de outras drogas também, de outras substâncias. E em alguns países, tanto é condenado quem vende como quem usa. Não tem piedade. Alguns países aí da Ásia, alguns países são muito severos nesse assunto. As pessoas que usam esses produtos, normalmente elas inalam, fumam, dissolvem para injetar no corpo, na veia no caso. Após o uso dessa substância, os usuários eles têm assim uma euforia, né, momentânea, passageira, aquela alegria, aquela felicidade, e alguns chegam até a ter perda da realidade, né? Às vezes ele chega num ambiente em que tá tudo normal, mas para ele é como se estivesse tendo uma festa. E ele tem reações que todos que estão ali estranham. Com o uso contínuo, o cérebro do dependente da cocaína começa a se adaptar. O sistema de recompensa desse indivíduo, ele fica resistente e, ao mesmo tempo, os circuitos cerebrais do estresse começam a ficar mais sensíveis. Isso começa a causar irritação. Ele tem um aumento, né? Quando ele começa a usar muito, ele tem um aumento de desprezo e de humor negativo. Como a gente diria popularmente no Brasil, seria uma pessoa chata, sabe? Aquela pessoa que fica intolerável, principalmente quando ele não usa droga. E esse desprazer e esse humor negativo é um sintoma da abstinência. Porque quando ele fica assim, ele deve ter algumas horas, alguns dias que ele não está usando o produto, e aí o corpo sente falta e ele tem essas reações. Quando o usuário da cocaína tem essas reações negativas por falta do produto,
no corpo e no cérebro, ele não come, ele não sente desejo sexual, essas recompensas naturais que a gente tem de felicidade, de encontrar um amigo, de estar em casa com a família, de assistir um programa que a gente gosta, de estar ali com alguém, com uma companhia agradável, ou estudar, ou qualquer outra. Esses prazeres naturais, o dependente de cocaína, ele não sente isso. Quando ele é um viciado, quando ele é um dependente, ele não sente essas necessidades. A necessidade dele, única e exclusiva, é a substância. Nada mais para ele traz prazer, só a coisa ruim ali, sabe? Da substância que destrói a pessoa. E destrói a vida de quem convive também com essas pessoas. Gente, vocês me dão licença, eu preciso tomar aqui o meu chazinho. Eu tô tomando chá de camomila porque eu tô um pouco estressada esses dias. Desculpa. Algumas pessoas que já estão dependentes, e eles têm uma quantidade que faz bem a eles. Porque quando ele passa a ser dependente, cada vez o cérebro pede mais. E como eu já falei em outros vídeos, essas drogas, elas aumentam a dopamina, né? Que é um neurotransmissor. As drogas aumentam até 10. Essas drogas, elas aumentam 10 vezes mais dopamina do que qualquer recompensa natural, né? Como essas que eu já falei, que é comer, que é estar com os amigos, estar com a família, alguma coisa que traz felicidade. A droga, ela multiplica em 10 vezes a quantidade no cérebro. Então, cada vez mais, o cérebro vai acostumando com aquela quantidade de dopamina e chega a um ponto que aquela dopamina não deixa aquela pessoa mais feliz, mais alegre. E ele precisa de mais, de mais, de mais. Quando ele não consegue, que ele só consegue um pouco, que ele usa menos do que a quantidade que o cérebro está pedindo, então ele tem efeitos colaterais como ansiedade profunda, convulsões e outros efeitos tóxicos. A tolerância e a sensibilização da droga pode aumentar o risco de overdose. Quando o sistema de recompensa desse indivíduo é acionada e ele usa repetidamente essa substância, aumenta irritação, inquietação, ataque de pânico, paranoia e às vezes até psicose completa, onde eles perdem o contato com a realidade e alguns experimentam alucinações visuais e auditivas. Ou seja, eles passam a ver coisas que não são visíveis, não estão ali, né? É só na imaginação dele, na loucura que ele está vivendo, e ouvir coisas que ninguém está falando. Então, eles têm essas alucinações. Quando eles são muito viciados e eles não conseguem a quantidade necessária para que a dopamina faça eles felizes, que o sistema de recompensa traga algum tipo de como se diz assim, de felicidade normal, natural. Então, ele ao invés dele se sentir bem com a quantidade pequena, ele tem todas essas reações que eu falei, que é irritação, inquietação, convulsões, alucinações auditivas e visuais e às vezes agressividade, né? Porque se alguém for tentar ajudá-lo, tipo
pedir para parar, ou pedir para ir comer, tomar banho, ele fica irritado a ponto de agredir aquela pessoa que está tentando ajudá-lo. Ele não entende que aquela pessoa quer ajudar, que aquela pessoa está tão desesperada para ajudar eles, quanto ele está desesperado pela substância. Então é muito difícil viver e conviver com alguém que usa esse tipo de droga. Como eu falei no início do vídeo, esse vídeo é longo, porque essa é uma das drogas que a medicina tem mais informações, porque é com quem os médicos têm mais contato com as pessoas que chegam nos prontos-socorros, nos consultórios, como se diz assim, com as consequências do uso dessa substância, né? Normalmente o usuário de cocaína, ele passa a ter rouquidão, ele passa a ter uma voz rouca, e ele tem uma irritação geral no septo nasal, levando a corrimento nasal e inflamação crônica nessa área aqui, né? Fumar cocaína causa danos aos pulmões. Quem sofre de asma piora substancialmente. Os que injetam são vulneráveis a doenças como HIV, hepatite C, e pode ter reações alérgicas violentas, né, que pode resultar em morte, devido a aditivos que são colocados nesses produtos. Então, aquele que não tem condição de comprar a porcaria lá, pura, que compra na rua, desses vendedores de rua, que eles misturam diversos produtos químicos para poder eles ganharem mais, ter mais lucro, eles não vendem um produto puro, eles misturam com várias coisas. Então, isso traz consequências para o sistema circulatório, traz consequência para o sistema respiratório também, né? E a pessoa termina tendo uma crise alérgica aos aditivos que foi colocado no produto e a pessoa morre. Às vezes a pessoa está bem em um dia, no outro dia você tem notícia de que a pessoa morreu. E às vezes ninguém sabe que a pessoa era usuário daquilo. A cocaína, ela reduz o fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal, o que pode levar a lacerações, úlceras. Alguns perdem o apetite ao ponto de chegar à desnutrição, né? Que às vezes a família tem que internar porque a pessoa tá desnutrido e a família não sabe, tá vendo a pessoa ali morrendo, mas é de desnutrição, porque ele não come, ele perde o apetite, né? A maconha também, ela faz a pessoa perder o apetite. Essa droga, ela é mortal. Ela traz prejuízos incalculáveis ao coração e ao sistema cardiovascular. Normalmente, o usuário de cocaína, ele tem dor torácica, que ele pensa que ele vai ter um ataque cardíaco ali, fulminante, e às vezes tem, né? Mas de uma forma popular se chama de overdose, mas isso não é overdose não. Vocês, durante o vídeo, vocês vão descobrir por que que o coração da pessoa para de uma vez. Essa dor torácica violenta que eles sentem leva eles sempre ao pronto-socorro, porque eles estão pensando que eles estão tendo ali um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, e a dor do tórax, ela é insuportável. Quem já viu uma pessoa ter um ataque cardíaco sabe, tem noção da dor que aquela pessoa sentiu naquele momento, porque a pessoa grita de dor, e a dor é insuportável. O risco de acidente vascular cerebral é presente o tempo todo na vida dessas pessoas que são dependentes de cocaína, porque ela deteriora
o sistema vascular cerebral, o sistema cardiopulmonar, ou seja, tanto o sistema respiratório como o sistema cardiovascular. Ela vai destruindo tudo que tem por dentro do corpo da pessoa. Ela pode causar uma ruptura na aorta, ela traz problemas neurológicos, hemorragia intracerebral, que ela causa também microderrames. Assim, a pessoa não teve um derrame, né? Não teve um AVC, mas mas o usuário tem micros AVC, ou seja, esses micro AVC, eles vão inutilizando algumas partes do cérebro, até acontecer a fatalidade. Pode acontecer sangramento no cérebro, pode acontecer protuberância em forma de balão, sabe? Assim, tipo uns balãozinhos nas paredes do cérebro. Uma coisa demoníaca, sabe? Vai destruindo o cérebro aos poucos vai destruindo o cérebro. A cocaína, ela também traz distúrbio do movimento e ela pode causar doença de Parkinson. O uso contínuo causa inibição, né? Problema de inibição. Quando não está usando, ele é tímido. Quando ele está usando, ele é arrojado. Problema de atenção. Não consegue estudar, não consegue se concentrar. Problema na memória. Ele fica sem capacidade de tomar decisões e desempenhar tarefas motoras. Tudo isso, você já viu, né? Já destruiu o cérebro e agora está destruindo o físico. A bichinha é miserável. Ela vai ali, aos poucos, destruindo a pessoa, destruindo. Quando um dependente de cocaína decide por ele, se ele ainda tiver a capacidade de decidir por ele, ou a família decide de tratar ele para que ele deixe essa droga, eles vivem sempre com o risco presente na vida deles de recaída. Mesmo após muitos anos, tipo 10 anos, 15 anos, ele pode ter recaída. Porque essa infeliz dessa droga, ela cria uma memória chamada memória de cocaína. Assim como a heroína também cria memória. E aquela memória fica ali. Nenhuma oportunidade que aquela pessoa tiver e lembrar, ele pode voltar a usar. Porque a memória ficou estocada ali no cérebro. Chama assim, memória de exposição aos sinais. Ou seja, algo que lembre a ele o prazer que aquela droga dava a ele quando ele usava. Aí ele pode querer voltar a usar. Porque isso pode desencadear fortes desejos que pode levar o ex-usuário a uma recaída. A cocaína, ela é estimulante. É um estimulante altamente viciante. Por muitos e muitos anos na América do Sul, as pessoas usavam a folha da coca, mastigavam, para sentir quando estava muito cansado, quando trabalhava muito, quando estava passando por algum problema, quando estava desanimado com alguma coisa, eles mastigavam, principalmente na Colômbia e na Bolívia, né? E também na época do frio, eles mastigavam essa folha para se sentir estimulados. O produto químico que é feito com a coca, com a folha da coca, é chamado de cloridrato de cocaína. Ele foi isolado,
essa porcaria dessa droga foi isolada no ano de 1900. Imagina como essa coisa ruim é velha e os governos, polícia, órgãos que cuidam dessas pessoas, ninguém consegue destruir isso. A coca, ela é usada em LX, em tônicos, para tratar de várias doenças e, inclusive, ela foi usada na primeira formulação, a primeira formulação da Coca-Cola. Daí esse nome, Coca, né, que antes era só Coke. Então, na primeira formulação da Coca-Cola, foi usado o LX da Coca. Dizem que não se usa mais, que é proibido por lei, mas eu não sei, porque Coca-Cola vicia, né? Tem muita gente que é viciada em Coca-Cola e traz uma série de consequências também. Ela também já foi usada e às vezes até se usa ainda como anestésico local, né? Se em acidentes aéreos, nessas coisas que a pessoa tá lá dentro do mato, isolado, se tiver essa folha e para poder socorrer aquelas pessoas, ela pode ser usado como um anestésico local. Para você ver como esse negócio é miserável, tem um poder tão grande que ela chega a anestesiar alguém que precise fazer uma anestesia, uma cirurgia local. Ela é classificada, a polícia, né, os órgãos oficiais que cuidam desse tipo de coisas classificam ela como tipo de droga de segunda classe. Ou seja, as drogas de segunda classe são as drogas que mais viciam. Tem essa classificação no manual de diagnóstico. A cocaína é um pó translúcido, transparente, branco, e tem vários nomes, né? Todas as drogas têm os seus apelidos, que é para poder disfarçar, como é que se diz assim, se safarem da lei, né? Como eu falei no vídeo passado, que a heroína é chamada de alcatrão, para poder a polícia, nem a justiça descobrir que eles estão falando sobre aquilo, né? E nem as pessoas também entenderem do que é que eles estão falando, então eles chamam de alcatrão. Então a mesma coisa é a coca. A cocaína, ela tem vários nomes que circula entre os comerciantes e os usuários. Os comerciantes de rua, eles nunca vendem o produto puro, eles colocam talco, amido de milho, farinha, bicarbonato de sódio, tudo isso para aumentar os lucros, porque os infelizes, além de estar destruindo a vida de uma pessoa, eles querem ficar milionários, né? Porque os traficantes, eles não usam essas coisas, eles matam os outros, mas eles continuam vivos, que é para matar mais pessoas ainda. Outros adicionam outras drogas, como a procaína, que é um tipo de anestésico local, né? Anfetamina também, que é um estimulante psicoativo. E outros misturam ainda essa droga com a heroína, que é chamada de speedball. Então, é um mundo podre, sujo, imundo, destruidor, que, olha, quem nunca chegou perto desse mundo fica longe. Fica longe. Porque esse tipo de coisa, ela é destruidora. Destrói famílias, destrói amizade, destrói patrimônio, destrói tudo. É um câncer social. Droga é um câncer social. Da cocaína se tira uma droga altamente viciante, que é chamada de crack, né, que é a cocaína suja, que é usada na rua por aqueles moradores de rua. E essa droga, ela é muito perigosa, porque ela torna a pessoa agressiva
e incontrolável, e ela deixa a pessoa dependente porque ela destrói muito rápido. O crack destrói, a destruição cerebral que o crack faz é um negócio impressionante. Então, os efeitos a longo prazo são, tanto da cocaína como do crack, são psicológicos, financeiros, físicos e sociais. Os físicos são problemas cardíacos vasculares e as consequências dos danos cardíacos vasculares são pressão arterial elevada, taquicardia, vasoconstrição no cérebro e no corpo, ansiedade, excitação exacerbada, estresse e paranoia. Coágulos sanguíneos que podem levar o sujeito a ter um ataque cardíaco, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral e trombose venosa profunda. Então, quando um usuário de droga morre, que ele usou ali muito, e ele, que dizem que ele morreu por overdose, é porque o coração não suportou os coágulos que foram formados. Então, as paredes, ela endurece as paredes das veias, dos vasos sanguíneos, e ela entope os capilares, que são aqueles vasos pequenininhos, né? Que são os mais importantes. Você pode operar uma veia grande, você pode tirar ela, né? Que fazem cirurgia no coração e tiram a veia de um lugar do corpo e bota lá, né? Que são as pontes safenas. Mas não pode tirar um microvaso, os vasos capilares, porque os vasos capilares é que leva oxigênio para o cérebro. E se o cérebro não for oxigenado, ele para, a pessoa morre. Então, o ataque cardíaco é por isso, é porque os microvasos estão todos entupidos por falta de oxigênio, né? Que é relacionado com o fluxo sanguíneo. O oxigênio anda junto com o fluxo sanguíneo. A partir do momento que o fluxo sanguíneo é interrompido ou diminuído, o oxigênio também. Porque o fluxo sanguíneo, ele é o condutor do oxigênio. Quando esse fluxo diminui, o oxigênio diminui e o cérebro morre. E a pessoa morre também. Que a pessoa só morre quando o cérebro para de funcionar. O ataque cardíaco é o maior responsável, a maior causa de morte entre os usuários de cocaína e de crack. Eles têm danos no nariz, na boca, os tecidos mole do nariz tornam-se secos e morrem. Nos que usam muito, eles matam esses tecidos, que é a proteção dos nossos pulmões, né? Que protege a gente contra todas essas coisas que vêm de fora do meio ambiente. Alguns têm... quando esses tecidos mole do nariz, eles morrem, a pessoa fica com as cartilagens expostas, né? O revestimento da cartilagem entre as cavidades nasais cria um buraco. E a pessoa perde isso aqui. Alguns faz cirurgia plástica e recompõe. Quem tem dinheiro, né? Quem pode. E quem não pode fica lá com o buraco, porque a cocaína comeu tudo. Porque é a morte do septo nasal.
E essa cartilagem do septo, se ela não tem a proteção do tecido mole, ele vai se deteriorando e se destrói porque é delicado. Então, na medicina, se diz que quando acontece isso, que houve um colapso na estrutura nasal, que causa problemas respiratórios intermináveis. E, como eu falei, nem sempre isso pode ser corrigido. Porque, às vezes, até mesmo quem tem dinheiro para fazer a cirurgia plástica não consegue corrigir. Porque o dano foi tão grande que nem a cirurgia plástica consegue refazer aquilo ali. E esse mesmo processo que acontece com o septo nasal, com a área nasal, pode acontecer na boca, no palato, que é essa parte superior que a gente chama de céu da boca, né? A droga pode perfurar o palato e a pessoa, e aí pronto, né? Aí não, só de eu pensar o que acontece com essas pessoas, me dá angústia. Então, é mais comum no septo nasal, porque normalmente eles cheiram aquilo, né? Cheiram, chupa pelo nariz aquilo. Mas acontece também no palato, de perfurar o palato. Depende do tempo de uso e da quantidade que a pessoa usa. Todos os usuários de cocaína, eles têm sérios problemas de pulmão, problemas respiratórios, danos pulmonares, danos nas membranas mucosas através da cavidade sinusal, né? Que leva a problemas na garganta, no sistema respiratório. Os vasos sanguíneos dos pulmões se contraem. Nas paredes alvéolas, nossa, eu tô dando uma aula de medicina aqui para vocês. Porque as paredes, quando ele se contrai, quando ele endurece, as paredes alvéolas, elas são destruídas e o oxigênio não entra na corrente sanguínea, porque é através disso aí que o oxigênio entra na corrente sanguínea. A miserável dessa droga, ela vai destruindo tudo, gente. A parte mais importante para a sobrevivência do indivíduo. Então a pessoa vai ali se deteriorando aos poucos, até morrer. Principalmente aqueles que não comem, que não se alimentam, que são desnutridos, eles morrem mais cedo. E também aqueles que usam a porcaria que não é purificada, que não é pura. Porque os que não têm condições de comprar o veneno puro, que usa esses venenos misturados com várias outras drogas e outros produtos químicos, morre mais cedo, se acaba mais cedo, se destrói mais cedo. Né? E as consequências, gente, não é só para a pessoa que usa. Toda a família é afetada por um usuário de droga, seja ela qual for. Tanto faz ser fumo, como álcool, como heroína, como cocaína, como maconha, como qualquer droga. Não é só o usuário que se prejudica, ele prejudica toda a família, porque vem todas as consequências. As consequências sociais, as consequências financeiras, as consequências, às vezes, perigos, né, de agressão, doenças e outras coisas mais. Então a destruição é grande, porque vai afetando todos que estão ao redor. Eles têm tosse crônica, infecções no pulmão sempre, às vezes eles têm tuberculose, pneumonia, bronquite,
desconforto respiratório o tempo todo, asma, edema pulmonar, tudo isso está associado ao uso de cocaína de base livre. Os usuários de crack, eles desenvolvem uma doença no pulmão que é chamada pulmão de crack. Ou eles desenvolvem a pneumolite eosinófilica. Pneumolite eosinofilia. Ixi, esse nome é difícil. Os sintomas desse pulmão de crack eles têm expectoração preta, né? Porque o catarro é amarelo, né? Mas o catarro deles é preto. E quando eles tossem, eles botam aquela coisa preta para fora. Eles têm tosse que não passa com nada, que não fica bom da tosse. Eles têm um chiado difuso. Se você chegar perto deles, você vê o chiado ali o tempo todo. E às vezes até esse chiado chega a aparecer um som de outra coisa. Eles sentem muitas dores, né? E eles têm um aumento significativo nos glóbulos brancos. E a temperatura do corpo deles é elevada. Não é a temperatura normal. Os usuários de crack também têm lesão cerebral pelo endurecimento dos vasos sanguíneos. E eles são mais propensos a ter ao risco de aneurisma. Minis derrames, como eu já falei, também o usuário do crack. Eles têm ataques exmênicos transitórios, né? Quem é neurologista sabe do que é que eu tô falando. Eles têm vasculite cerebral, inflamação dos vasos sanguíneos no cérebro. Eles têm problemas, a inflamação na coluna vertebral. Eles têm uma febre que é chamada de hiperpirexia. E quando eles têm essa febre, é preciso levar eles urgente para o pronto-socorro. Eles precisam de assistência médica, porque esse tipo de febre, essa hiperpirexia, ela necessita de cuidados e atenção médica quando a pessoa está em crise, está sofrendo dela. Eles passam a ter alterações no lobo pré-frontal e temporal. Por isso que prejudica a resolução de problemas, tomadas de decisão, compreensão espacial do que está acontecendo ao redor. Por isso que eles agridem às vezes as pessoas, porque eles não entendem o que é que está acontecendo ao redor deles, porque eles perderam essa capacidade, né? Eles têm problemas com vocabulário, eles falam coisas desconexas, problema na atenção, na aprendizagem e principalmente na memória. Transtorno de humor, alterações nos movimentos como tremores, fraqueza muscular, problemas para andar. Além de tudo isso, que se você acha que já acabou, você deve estar cansado aí de tudo que eu já falei, não acabou não. Tem o envelhecimento físico e eles perdem a memória de longo prazo,
A memória deles passa a ser curta, né? A de longo prazo vai se transformando. Alguns passam a ter, além de mal de Parkinson, eles desenvolvem mal de Alzheimer. Cansei, viu, gente? Não é fácil, eu falei, o vídeo é longo. Então, para tratar uma pessoa que usa cocaína, a primeira coisa que tem que acontecer é ele entender, aceitar que ele é um viciado, um dependente. A partir do momento que ele entende isso, que ele aceita que ele é, fica mais fácil tratar ele, porque ele vai aceitar o tratamento, que é longo, difícil, pode ter recaídas, é muito sofrido. Mas vale a pena, porque ele pode deixar e viver uma vida normal, apesar das consequências, porque muitas das consequências não podem ser revertidas, mas outras podem, porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, algumas coisas podem ser revertidas, outras não. As consequências, né? As coisas que aconteceram com a pessoa durante o tempo que a pessoa usou essa coisa aí. Então, a terapia vai desde produtos naturais, naturopatia, tratamentos alternativos que são comprovadamente eficientes. A desintoxicação do organismo, que tem que ser feita por um profissional experiente, não pode ser feito sozinho, em casa, com a família, tem que ser numa clínica com um médico para estar ali monitorando o coração, os pulmões, o cérebro, as químicas cerebrais, tudo tem que ficar monitorado durante o tempo que a pessoa está fazendo a desintoxicação. Tratamento psicológico, a pessoa pode ficar ali recebendo conselhos e entendendo o que é que está acontecendo com ele. Então, tem vários tipos de tratamento, só é procurar. Aqui na Europa está disponível para qualquer pessoa, independente de classe social, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de tratamento. Mesmo que ele esteja ilegal no país, tem um hospital que cuida, dá tratamento, suporte, terapias para as pessoas que querem deixar esse vício, não importa se ele está legal ou ilegal no país, não importa. Então, no Brasil também, eu acredito que exista tratamento para essa doença, pelo sistema público de saúde, mas é realmente uma das drogas mais destruidoras, porque ela é considerada uma droga de classe média para cima. O crack é para baixo, porque o crack é a cocaína suja. Ela mata mais rápido, ela traz as consequências mais rápido do que a outra. Então, existem tratamentos, tanto o tratamento alopático, tradicional, como os tratamentos alternativos, né? Eu não vou fazer o vídeo de naturopatia sobre isso, porque como a abstinência traz muitas consequências e alguém pode querer fazer o tratamento sozinho, então eu recomendo que se procure, se você é um usuário ou tem alguém na família ou alguém que você conhece que está querendo se tratar e quer ir pela via da naturopatia, pela via natural, pelo tratamento alternativo, procure uma clínica, um médico naturopata e faça seu tratamento, que com certeza você vai ter excelentes resultados. E se você for para o médico alopata, para os tratamentos do governo, do sistema público de saúde, peça ao médico para você fazer a desintoxicação, porque só você fazer o tratamento psicológico
e tomar aqueles remédios para você não sentir vontade de usar a droga, não vai resolver, porque você criou uma memória, uma nova memória que se chama memória de cocaína. Então ela tá ali. Se você não fizer a desintoxicação do seu organismo, você vai voltar a usar. Então converse com seu médico e peça a ele para ele passar um tratamento para desintoxicar o seu organismo, fazer um detox. Ok? Beijo no coração. Muito obrigado. Fica com Deus. Gratidão. Bye.